Reencarnação, karma e saúde. Esse é o nosso principal assunto do programa, que nós vamos tratar já já no Tema Livre. Mas qual ou quais as conexões possíveis entre essas três áreas? Bem, em síntese, cada reencarnação representa um somatório das experiências da atual e das anteriores, notadamente da precedente, a imediatamente anterior. Ou seja, muito do que nós vivenciamos hoje, de bom ou de ruim, está ligado ao nosso passado, tem origem no nosso passado. É o que nós chamamos de karma, de ação-reação, lei de retorno, e dentro da doutrina espírita, mais acertadamente, lei de causa e efeito. E nisso tudo se incluem as condições gerais de saúde do nosso corpo físico, desde aquelas características com as quais nós nascemos, passando pelas que nós desenvolvemos ao longo da existência e ligadas à hereditariedade, e até mesmo aquelas que podem aparecer repentinamente, manifestações mórbidas de etiologia desconhecida. Ao fim e ao cabo, constataremos que todas elas têm algum grau de relação com a matriz espiritual, o perispírito, que uma vez lesado pelos nossos abusos de naturezas diversas, estes acabam reaparecendo na forma de desequilíbrios, de distúrbios, que simplificadamente nós denominamos de enfermidades. E a compreensão desses processos pode nos ajudar muito na aceitação e enfrentamento das doenças da vida atual e também como prevenção, já para pensando na próxima reencarnação, para que nós possamos regressar ao palco terrestre com o menor número ou mesmo sem nenhuma delas. Uma realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita número 410, está no ar. Reencarnação, karma e saúde. Como nós acabamos de ver aí na nossa introdução, esse é o nosso tema livre de hoje. Estou aqui mais uma vez com a Edegéria e o Humberto Mafessoni. Nós compomos a equipe de hoje para tratar desse tema. Eu vou fazer algumas leituras aqui, alguns trechos, que fica mais fácil, mais didático, e depois eles vão comentar. Nós vamos partir, no nosso estudo de hoje, do pressuposto de que todos vocês que estão nos assistindo acreditam na reencarnação. Porque se não acreditarem, perde todo o valor da análise que nós vamos fazer aqui sobre a origem das doenças. Tá? Fica entendido isso, tá? Explicações específicas sobre a reencarnação nós já fizemos aqui muitas vezes em outros programas. E faremos outras mais. E quem tiver dúvida, que quiser saber mais, nós lembramos que existe um acervo de mais de 400 programas Diálogo Espírita lá no YouTube, né? Além de outras fontes espíritas seguras. É bom verificar quando vocês começam a navegar pela internet, querendo respostas sobre esses temas, se é um site, se é um blog confiável, ok? Outro detalhe a ser esclarecido aqui é sobre o uso do termo karma, que não faz parte, digamos assim, do glossário espírita. Porém, visto como ele se popularizou aqui entre nós, a gente vai usar também, né? Karma é um conceito hindu que significa o resultado da ação humana ou das ações humanas, tanto as boas como as más. E isso equivale à lei de causa e efeito usado no meio espírita. Também usa-se o termo lei de retorno ou de ação e reação, embora essa última, no nosso entendimento, não corresponda totalmente exatamente a ideia contida na definição da relação existente entre causas e os efeitos consequentes. Bom, para passar a palavra, e vou passar para eu de primeiro, eu diria assim, nem toda doença é kármica, e tem dois motivos. É muito importante isso. Nem toda doença é kármica. O primeiro motivo é uma questão de interpretação. Quando o indivíduo é acometido por um distúrbio, uma disfunção qualquer, né, uma doença em decorrência de problemas e descuidos
cometidos nesta encarnação, né, encarnação atual, se, por exemplo, ele se alimenta mal, se ele bebe demais, se ele fuma, se ele não pratica exercícios físicos, se ele não faz os cuidados médicos preventivos, de consultas preventivas, exames, etc., né? E num determinado momento ele se vê assomado por uma enfermidade, né? A gente não, a rigor, é feito de uma causa, é óbvio, foi o livre-arbítrio dele que determinou e tudo. Mas nós, quando nós falamos em via de regra, em karma, nós estamos nos referindo a coisas de vidas passadas, né? A uma vida passada, a origem dela, a hábitos às vezes inapropriados e que traz consequências para esta reencarnação. Então, uma vez lesado o perispírito, ele atinge a matriz perispiritual energeticamente e vai reaparecer na próxima reencarnação como uma forma expiatória, e a gente pode falar talvez em karma, e somatiza aqueles problemas que estão só em nível de perispírito ou corpo espiritual e somatiza para o corpo físico, né? Então, queria que você reforçasse esse aspecto aí. Qual é a sua visão, o seu entendimento? Na questão das doenças que são acontecem dessa vida, nessa né? vida. Nós buscamos, na grande maioria, né, de nós, a grande maioria de nós busca sempre uma justificativa para aquilo que nós estamos passando. E é muito mais fácil pensar que o que nós estamos enfrentando como doença, que aqui estamos falando, veio de vidas passadas. Porque é complicado para cada um de nós admitir que enquanto aqui estamos e nessa passagem nós relaxamos com os cuidados diários, com a saúde mental e com a saúde física. Porém, temos que nos atentar porque muitas das doenças que enfrentamos enquanto encarnados são consequências das nossas ações agora e não no passado. Então é comum nós encontrarmos, né, em nós e em outras pessoas situações decorrentes das escolhas feitas agora. As causas das aflições da vida atual, né? Que da vida atual. Do Evangelho. Humberto, aí vem o segundo motivo, né? Que é o que pode ocorrer de o espírito efetuar o seu planejamento reencarnatório. Estou lendo aqui para facilitar, para a gente correr um pouquinho mais, tá bom? Ele solicita uma determinada enfermidade como teste ou provação para atender determinados requisitos evolutivos. E a gente lembra aqui, Humberto, do Evangelho, quando fala do caso do cego de nascença, que perguntaram para Jesus se o problema era dele ou dos pais. Ele falou que não era problema nem de outro. Se fosse kármico, a cegueira que ele já nasceu cego, então ele diria que foi do cego. Ele falou que não. Também não era dos pais, portanto não era hereditário. O que era então? Qual era a causa? Porque também não existe nada por acaso. E daí Jesus explica que era para que se manifestasse nele, naquele cego, a vontade de Deus. Eu acho que fecha bonitinho essa situação, mas eu queria que você complementasse aí esse bloco, esse tópico. Então, toda reencarnação ela é precedida de um preparo, de um planejamento, né, feito principalmente pelos espíritos superiores, pelos mentores, os guias espirituais do reencarnante, e em média com o consentimento e com a participação do próprio reencarnante. Então, muitas vezes é sugerido ao próprio reencarnante uma determinada dificuldade, uma determinada enfermidade ou algum defeito físico que traria um grande adianto na sua evolução em função do que ele passaria na Terra, de toda a experiência que ele teria, né? E visto isso do plano espiritual, uma experiência dessas é como parte de um exercício, é uma parte da missão, é alguma coisa rápida visto do plano espiritual. E, então essas situações muitas vezes são consentidas pelo próprio reencarnante. Ele opta por uma doença ou por uma dificuldade a fim do seu adiantamento mais rápido, né? E também vou citar mais uma situação que também
pode acontecer nesses planejamentos quando o espírito não tem condições morais ou intelectuais ou evolutivas de participar desse programa reencarnatório, desse planejamento, mas o seu guia, claro, muito pensado com amor e no interesse do melhoramento daquele reencarnante, propõe compulsoriamente uma doença, um defeito, uma dificuldade para que o seu adiantamento meio, vamos dizer, compulsório, né, compulsoriamente colocado, mas muito necessário para aquele espírito, para o desenvolvimento dele, para a evolução, ou seja, um remédio amargo, mas necessário. Pois é. Então vejo que há, e ainda tem mais um caso aqui, sabe, Deogério, que eu listei, que não está ligado necessariamente, pode até ter, quase sempre tem um suporte, alguma coisa negativa do nosso passado que ajuda a compor as razões de um problema qualquer, não só de saúde inclusive, né? Mas de modo geral, assim, para fazer um diagnóstico muito assertivo, a gente pode dizer, a gente lembra da questão de doenças infecciosas do próprio envelhecimento. Então, a doença que é decorrente do envelhecimento não é karma, é porque é o desgaste do corpo, dos órgãos, né? E a gente lembra aqui da Covid, que a gente falou outras semanas anteriores aí, a gente falou sobre o guarda-chuva, que poderia talvez proteger uns mais do que a outros. E qual é a razão que nós aplicamos aqui? Nós falamos que aqueles que às vezes não pegam, ou que os sintomas são menos intensos, é porque não porque seja, e o outro pega, não é porque aquele seja karma, seja um devedor, está sendo expurgado do planeta. Simplesmente porque talvez o sistema imunológico dele esteja mais baixo, e aí só as orações, só a fé talvez não tenham sido suficientes. Ou ele nem orou, ou ele nem tem fé. Enquanto que aquele que se resguarda mais, que tem mais fé, mais convicção, de repente ele consegue ser mais bem sucedido nisso aí. Você quer comentar um pouquinho em cima disso? Daí depois a gente vai para o intervalo. Sim, porque é a atitude, né? A reação, é o movimento de cada um. Sabemos que, como você muito bem colocou, não significa que um tem mérito e o outro não. Mas é uma situação em que muitas vezes nós nos colocamos em risco. Sim. E o outro, ele é mais previdente, Sim. Ele se cuida mais, né? E sabemos também, como o Humberto falou, que pode ser que essa situação, e falando especificamente do vírus, ele tenha se colocado para vivenciar isso. Isso também. E nem sempre significa que aquele que se colocou diante dessa situação é porque ele tinha algum resgate. Muitas vezes é para auxiliar quem está partindo. Nós temos todas essas situações. São muitos casos realmente, muito bem lembrado. Há muitos cientistas que praticamente dão a vida, e não só cientistas, mas se dedicam inteiramente, acabam contraindo certas moléstias para doar para a humanidade, né? Nós vamos para o intervalo e daí na volta eu vou fazer outra questão aqui, bem interessante para o Humberto. A gente volta já. No dia 27 de outubro, a ADE Paraná completou 25 anos de fundação. Saiba mais no jornal Comunicação Espírita, que também aborda o assunto pasteurização e pastorização do Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Amigos, estamos de volta com o nosso tema livre, falando sobre reencarnação, karma e saúde, um tema palpitante, que tem muita coisa a ser falada, e embora a gente seja médico aqui, mas somos espíritas, e o espiritismo estuda bastante os temas médicos, da saúde do corpo, né? Isso que depende da saúde do espírito. Eu recomeço aqui com o Humberto, falando o seguinte: Humberto,
Nós falamos daquelas doenças que nós consideramos como não kármicas, né? Agora vamos passar para as propriamente dito. Então, já as doenças congênitas e hereditárias que se manifestam ao longo da vida, quase ou sempre possuem raízes kármicas, portanto atreladas à lei de causa e efeito. Ressalta-se que as tendências ou vulnerabilidades de cada um pode levar à manifestação de algum distúrbio orgânico após ser disparado o gatilho de um estilo de vida inadequado. É o que se chama em medicina de epigenética. A epigenética tem demonstrado que 70% dos genes são ligados ou desligados por fatores relacionados ao modo de vida. E aí vem aquela história. Cuidados com a higiene, inclusive nas doenças infecciosas, que nós falamos há pouco, a saúde de modo geral, a prevenção, equilíbrio emocional, né? Controle do estresse, ausência de vícios. A palavra é sua. Pois é. Inicialmente, o espírito, ao reencarnar, ele já traz na sua constituição perispiritual vamos dizer, aquelas dificuldades, aquelas imperfeições no perispírito que vão se manifestar no corpo físico, que seriam as questões das doenças que ele já pode, como você disse muito bem, né, pode ou não desenvolver, mas ele já traz aquela dificuldade que já foi criada no passado e que marcou esse perispírito dele. No decorrer da vida, que ele vai definir isso, porque sendo necessário, conforme o próprio comportamento dele, isso pode se manifestar mais grave, menos grave ou nem se manifestar. Exatamente. Porque como a lei de progresso e como Jesus disse, a caridade apaga milhões de pecados, Isso. ou seja, se eu fizer caridade com o meu próprio corpo, cuidar dele, se eu fizer caridade de me dedicar na minha saúde física, eu posso eliminar aquelas marcas kármicas que estão no meu perispírito, que fazem parte da minha constituição física, né? que eu plasmei no meu corpo físico. Então, existem essas questões. E também aquelas questões daí vamos dizer, da genética, né? Que seriam... o perispírito vem com uma possibilidade de atrair determinados vírus, determinados bacilos, bactérias, por afinidade fluídica, vibracional, que também entrasse do passado ou talvez até tratado no projeto reencarnatório. Tem essa possibilidade de absorver determinada infecção. Mas pode ser neutralizado, às vezes até 100%. E algumas não tem jeito. A gente já vê alguns casos de pessoas que a gente, se analisar do ponto de vista espírita, a gente constata, esse não tem. Aquilo está no destino, está marcado e não tem escapatória, né? O mapa cromossômico elaborado, e continuando até no gancho dele, antes de reencarnarmos, então estabelece tendências, possibilidades de termos mais ou menos saúde física segundo o merecimento e necessidade de cada um. Então isso aí explicaria inclusive as diferenças entre irmãos. Filhos dos mesmos pais, com a mesma bagagem genética e tem às vezes saúdes bem diferentes, às vezes doenças graves, inclusive, que um tem e outro não, né? Os genes identificados pela medicina relacionados ao aparecimento de determinadas enfermidades, em verdade não é causa, mas efeito de uma causa anterior, a escolha espiritual. Isso que é muito importante, eu gostaria que você explicasse. Quando a gente fala que a doença veio porque tem aquele gene provoca ou vai provocar. Mas então a causa está no gene. Não está no gene. Está na escolha daquele gene, né? Isso, causa e consequência. Sim. Como você falou, são possibilidades. Pode ser, dependendo das escolhas que eu faço, dependendo da minha atividade, do trabalho, das minhas transformações como espírito encarnado, eu posso muito bem não desenvolver aquilo, que embora esteja, naquela encarnação esteja, digamos assim, em mim, mas eu não vou desenvolver. Aí eu não tenho aquela doença. Por quê? Eu tenho um mérito maior que você? Não, é que eu fiz os meus esforços. Sim. Mas isso é mérito. Né? Eu trabalhei. É mérito, claro. É trabalho então, pessoal, assim, né? que muitas pessoas acham assim, que Deus
abençoou Aí não. você e a mim não, porque eu não consegui a cura de uma determinada doença. Na realidade, nós dois, como irmãos, por exemplo, viemos com aquela possibilidade. Porém, eu não desenvolvi, porque aqui eu me dediquei, fiz os meus esforços, né, fiz muita coisa boa para mim e para aqueles que estão à minha volta, para minha família, para a sociedade. Então, eu busquei uma forma, mesmo que inconsciente, de melhorar o meu trajeto. E o outro ficou sossegado, não fez por onde, ou busca uma justificativa, ou tem as suas dificuldades. Necessidades diferentes. E são justamente, às vezes nós, embora façamos tudo isso, não encontramos a cura como falamos, a cura física, porque aí precisamos caminhar e aquilo vai trazer um aprendizado. Precisamos sempre perguntar para que aquela situação se apresenta em nós. Aprender com aquilo, e pode ser que eu conviva muitos anos com aquela enfermidade, e pode ser que através das minhas atitudes eu realmente consiga aliviar ou até mesmo não passar por aquilo que havia como possibilidade. Geralmente a gente afirma que a doença do corpo é a cura da alma. É uma frase interessante. Para a gente fechar aqui, Humberto, então há as doenças expiatórias, que são a maioria, e as provacionais. É aquela outra classe que a gente falou lá. Escolhidas previamente pelo espírito reencarnante para atender um plano especial do seu progresso espiritual. Mas sempre ele dispõe de liberdade para interferir, atenuando, parcelando e até mesmo comutando aquela experiência dolorosa em uma tarefa no bem. Tudo que vocês falaram aí, você está reforçando, que pode reverter parcial ou até totalmente o seu sofrimento. Estamos falando aqui de espíritos medianos moralmente falando, né? Todavia, em alguns casos, principalmente para espíritos mais atrasados, aí sim podemos nos defrontar com quadros das doenças compulsórias. É interessante porque nós não tínhamos combinado aqui e ele adiantou-se e falou coisa que eu tinha reservado para o final. Então a gente não só não combinou, como ninguém está mentindo. A gente está falando a verdade, eu acho. Pelo menos são 2 votos a favor dessa tese. Compulsórias impostas contra a sua vontade, mas em atendimento às obediências de leis maiores da justiça divina. Então, o tempinho restante é tempo para reforçar esse aspecto aí. Olha, eu faria um fechamento, assim ficou tão boa a nossa conversa, dizendo o seguinte, que na bondade de Deus, de Pai, no mais puro dessa palavra, né, no mais grandioso da palavra Pai, Ele nos deixa todas as possibilidades, né? Existem as nossas necessidades de aprendizado, mas cada encarnação nós temos toda a possibilidade, como você bem falou, de se corrigir, de trabalhar, e nós não precisamos sofrer, nós precisamos sim compreender, né, e trabalhar no bem, atenuando as dificuldades e assim ao mesmo tempo nos melhorando, né, desenvolvendo nossa reforma íntima, ou seja, Está em nossos bons destinos, nos pertence, né? Nos pertence, exatamente. A sementeira livre, colheita obrigatória, mas ainda a gente pode dar uma selecionada e tal. Deus é bondoso, é misericordioso, então, mesmo quando a gente é devedor, se a gente, com sinceridade, se arrepender, mesmo que seja de coisa que a gente não lembre, mas fizer um pedido de oração, de prevenção, Deus vai amenizar a nossa caminhada, né? É por aí, Deus só quer a nossa felicidade e depende da nossa disposição para melhorar as coisas. Bom, um dia a gente volta nesse assunto aí que dá para falar bem mais, né? Com certeza. Grande abraço para vocês todos. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita e o programa de número 400. No editorial, um olhar sobre o movimento espírita. No autorretrato, confidências de um jornal. E ainda com Carlos Augusto Parchem, o discurso para o próprio umbigo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. Vocês já devem ter ouvido falar no termo obsessão, que nada mais é
do domínio que certos espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticado senão por espíritos inferiores. Mas o assunto que rapidamente trataremos hoje aqui no Fonte Allan Kardec, rapidamente, porque é um assunto complexo, é sobre a desobsessão, que nada mais é do que o tratamento, não só do obsessor, mas também do encarnado que está sob sua influência. A desobsessão trata vítima e obsessor, até porque na lógica das reencarnações, a vítima de hoje pode ter sido o algoz de ontem. O autor Wilson Tchersky, apresentador aqui do programa Diálogo Espírita, no livro Espiritismo, Uma Visão Panorâmica, traz um capítulo dedicado ao assunto, que nos esclarece como se processa esse tratamento. Vou ler. A desobsessão é realizada em reuniões especiais realizadas pelas casas espíritas, com o objetivo de resolver, se possível, ou ao menos amenizar os efeitos do processo obsessivo. Nelas, o espírito perturbador é encaminhado até ali pelos mentores para manifestar-se através de um dos médiuns, ser esclarecido sobre sua situação de erro e receber o convite ao abandono do projeto que prejudica a vítima, mas também a si próprio, pela estagnação espiritual que causa, e mesmo o agravamento perante as leis divinas. Ele não é visto necessariamente como algoz, porque no entrelaçamento das existências e relações, quem ofendeu, agrediu ou matou primeiro pode ter sido aquele que hoje está encarnado e não o outro. O espírito é tratado com respeito e amor como o irmão merece. Paralelamente, o encarnado e sua família recebem orientação para a mudança de atitudes, buscando o equilíbrio emocional, físico e psíquico, através da oração, da água energizada, magnetizada, da leitura edificante, do estudo doutrinário, da prática do Evangelho no lar e, principalmente, melhoria da conduta moral do dia a dia. Agora vamos extrair um pequeno trecho do livro Desobsessão dos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier, no capítulo Um Livro Diferente, ditado pelo espírito André Luiz. Atendendo ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvir pelos desencarnados infelizes. Neste episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Se buscarmos mais sobre esse assunto, numa pesquisa séria, veremos que muitos autores, encarnados e desencarnados, versam sobre esse assunto. O tratamento da desobsessão pode variar de casa para casa espírita, seguindo orientações das federativas ou dos instrutores espirituais, mas sempre com o mesmo objetivo, que é tratar conjuntamente obsidiado e obsessor. Mateus apóstolo já nos dizia: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás em marcha com ele, ou seja, aproveite todas as oportunidades de ajustamento que nos são concedidas perante as leis divinas, para que em futuro próximo não haja nem algoz, nem escravo, nem obsessor, nem obsidiado. Que todos estejamos em marcha lado a lado, em busca da evolução espiritual, da perfeição moral, o objetivo de todas as nossas encarnações. A desobsessão é trabalho de amor e compreensão, esclarecimento e iluminação. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem com mais um Fonte Allan Kardec e o programa Diálogo Espírita.